E agora que nós já passamos aí da primeira etapa, primeira fase, né, entendendo o que são as finanças, entendendo também as 10 principais regras, né, que nós falamos aqui, os mandamentos, que você já fez a primeira atividade prática. Inclusive, se você não fez essa primeira atividade prática, eu recomendo que você volte no vídeo anterior, assista às aulas também, e faça essa atividade. É imprescindível que você siga a nossa metodologia para você alcançar o resultado, alcançar a gestão financeira e, por consequência, também a independência financeira, que é o nosso objetivo. Aqui falando dos pilares, tá, da gestão financeira, nós acreditamos, para você alcançar essa gestão financeira, além de seguir aquelas 10 regras, os 10 mandamentos, você precisa, né, ter essa base, esse subsídio, olha o nome, os pilares. Então vamos comentar e vamos dar exemplo, né, do que se trata, e depois nós vamos ter uma atividade prática para ilustrar isso também. Então nós temos os pilares de organização, controle, planejamento, análise e tomada de decisão. A maior parte das pessoas, de maneira consciente ou não, acaba fazendo um deles. Talvez de uma maneira desordenada, mas, por exemplo, a maior parte acaba tomando uma decisão. Isso é fato, na perspectiva financeira. Mas talvez a maior parte das pessoas toma uma decisão sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de planejamento, um objetivo. Vamos dar um exemplo. Então, de repente, você tem aquela decisão que às vezes você vai comprar um eletrodoméstico para sua casa. Um celular também. Eu vou comprar à vista ou vou comprar a prazo? E o que às vezes acaba pegando, além da perspectiva financeira, né, de saber calcular, nós vamos falar também, às vezes não saber o cálculo em si, é entender também o objetivo. Cara, mas qual é a vantagem, né? Se eu for comprar à vista, se eu for comprar a prazo, qual é o meu objetivo? E não entendendo o objetivo, de repente fica até aquela pessoa compulsiva, sempre comprando as promoções. E a gente tem que tomar muito cuidado, que isso pode comprometer em termos de planejamento. Então, se eu não tenho um destino, que caminho vai servir? Então, por isso nós temos aqui os pilares para demonstrar. O primeiro pilar é a organização. Ela é a base da gestão financeira, tanto na pessoa física como na jurídica. E quando a gente fala de organização, é a centralização das informações. As informações de entradas e de saídas. Inclusive, a gente tem, de certa forma, aqueles 10 regras, aquelas 10 mandamentos mesclados, né, nos pilares. Aqui ele está ressaltando, né, as fortalezas. Então, quando a gente fala de organização, é todas aquelas informações que, de repente, estão, a maioria, na mente. São as informações que estão ali nas contas bancárias, que estão em planilhas, estão em papel, que, de repente, você gasta um dinheiro físico, em espécie, e aí você tem que fazer aquele registro. Então, essa organização ela é a base, para você ter tudo, as informações, toda a sua base, do que aconteceu na sua pessoa física, ou também aí na sua família, né? Dependendo aí da situação, se você for uma pessoa solteira, ou se você é uma pessoa casada, né? Ter esse agrupamento. Então, efetivamente, tudo o que acontecer, você tem que ter esses registros. Então, você tem que ter acesso às suas contas bancárias, ao seu extrato, ao cartão de crédito, ao passo que você vai compreender que existe uma dimensão de informações. E sem você compreender e centralizar isso tudo numa base, seja num papel, seja num documento eletrônico, por exemplo, uma planilha, né? Você não tem um dos principais pilares, né? A base, que é a organização, e a sua decisão provavelmente já vai estar comprometida, tá? Então, a organização é a centralização de todas essas informações. Depois nós vamos para o controle, porque também não adianta nada você ir lá exportar, né, os extratos bancários de saída, de entrada, também os arquivos, né, da movimentação do cartão de crédito, se você não tiver o controle, que está muito ligado à qualidade das informações. O que seria isso? Basicamente seria um processo conhecido como a conciliação. Vamos dar o exemplo do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito vem uma fatura. E nessa fatura, aquele extrato, seja digital, seja impresso, ele tem que bater com o seu controle. Então, no seu controle, você vai lá, gasta, vai lá e faz o registro. Gastou, vai fazendo os registros. Cartão de crédito só gasta, né? Você vai gastando e fazendo o registro. E você tem na sua planilha ou no seu arquivo aí manual o total de gastos do cartão. E esse total de gastos tem que bater com a fatura quando vier. A maioria das pessoas hoje, com a modernidade, já consegue consultar até essa prévia no aplicativo. Então, ao longo dos períodos, ao longo das semanas, das quinzenas, você, inclusive, já pode fazer essa prévia. Então, o registro que você está fazendo, seu, tem que bater com o registro da operadora. Por qual motivo, né? Se você confiar 100% na operadora, pode ser que ela, né, talvez por falha de sistema, enfim, né, tem pessoas envolvidas no processo, ela lance algo em duplicidade. E, às vezes, quando você deixa também 100% questão da operadora, às vezes a razão social, não da empresa que vem lá, não é o mesmo que você vai lembrar que você comprou. E aí vai gerar uma confusão, você não vai saber classificar qual é a natureza do gasto.
E quando você faz o seu controle, principalmente se tem um hábito diário, frequência alta, você vai saber exatamente a classificação do gasto. Ou seja, sai daquela questão subjetiva. Eu gasto muito com cartão. Não. Do cartão que eu gasto, 30% é alimentação, 20% é viagem. Você vai ter todas essas métricas, tá? Então, o controle é a garantia do item anterior. Você está validando o processo, tá? Não seria isso? O mesmo vale, por exemplo, no extrato bancário. Então, tudo que tem na movimentação lá do seu extrato bancário que você consulta no banco, tem que bater com seus controles internos. Então, resumindo, você vai ter um controle seu, você vai lançar, né, num arquivo, que nós vamos mostrar eletrônico mais à frente, e você vai usar o extrato da operadora para validar. Inclusive, né, compartilhando rapidamente, eu já encontrei diversos erros e falhas, tá? Por grandes instituições bancárias aí, lançando, né, juros, IOF, compra em duplicidade, que às vezes não eram, né, de fato reais ou condizentes com a minha realidade das operações e transações que eu fiz. Então, tome bastante cuidado, que às vezes você pode pagar uma conta 2 vezes. Terceiro ponto é o planejamento, ali é o mapa do percurso. Esse planejamento você vai ter uma dimensão através de relatórios, considerando que você já tem uma base organizada, consolidada das informações, considerando que você está fazendo um processo de validação, de conciliação financeira, e aqui você vai começar a gerar relatórios gerenciais para você entender como é que foi a última semana, o último mês, período anterior, entender como é que está a situação atual e projetar cenários futuros. Então ele chama planejamento principalmente para você entender o passado e verificar se você está chegando naquele alvo. Então, para ter esse pilar também é importante que você tenha definido um objetivo, seja ele financeiro, seja pessoal, enfim, você tem que ter um alvo. Não faz muito sentido você fazer as finanças, né? Conforme eu mencionei para vocês, a grande maioria das pessoas acabam não fazendo, né, essa questão das finanças. Inclusive, a gente mencionou nos vídeos anteriores isso. Primeiro, por questão cultural, né, conversado, né, em casa, muitas das vezes. E segundo, também por não ter um objetivo. Se você não tem um objetivo, para que você vai ficar se dando ao trabalho de gastar o seu tempo para ter controle? Não é? E aí você tem, obviamente, ter esse alvo. Senão, automaticamente acaba perdendo um pouco o sentido. Então, esse planejamento vai ser nós trabalharmos com relatórios para você ter um mapa, ou seja, de onde você já esteve, o histórico, de onde você está hoje e entender se está caminhando para onde você deseja. Bem? Cada pessoa é única, cada pessoa ela vai ter um alvo, vai ter um planejamento. Mas a técnica em si, nós vamos conduzir através de relatório, dá para ser aplicada em várias pessoas. Ok? A gente vai mostrar já no exercício prático. Posteriormente, nós temos o processo de análise. Esse processo de planejamento, análise e tomada de decisão, ele é feito basicamente ali de maneira meio mesclada, tá? A análise basicamente é através do item anterior, através dos relatórios, entendendo que você tem um alvo, um mapa, você vai analisar se você está na direção correta. Você quer uma independência financeira, então se você quer independência financeira, ou seja, você quer que o dinheiro trabalhe para você, que é praticamente ali uma renda passiva, então se você gastar mais do que você ganha, isso não vai acontecer. É incoerente você pensar que isso vai acontecer, vai ser apenas uma intenção. Né? Então, se eu quero que o dinheiro trabalhe para mim, não quero depender de uma aposentadoria, por exemplo, do governo, ou também vou contar com o governo, mas também quero a minha para acumular, né? Através, por exemplo, de investimentos. Então, eu tenho que ser coerente. Né? Eu tenho que, obviamente, poupar, né? Muito mais. Eu não posso estar endividado, senão isso vai acontecer. Vai ser ao contrário, vou ter mais dívidas perpétuas. Né? Ou seja, indeterminadas, nunca vai acabar. Então, essa análise, nós vamos entender, por exemplo, como é que está a situação. Eu estou na situação de endividado, eu estou na situação neutra, de equilíbrio, ou estou na situação de poupador. Independente da situação, aqui não é objetivo a gente fazer nenhum tipo de julgamento, se a pessoa está melhor, se é pior, mas sim ter clareza e direcionar para o objetivo. Ah, hoje eu estou endividado, mas significa que essa é a minha realidade para sempre. É só se você se permitir que isso vai ser. Se você não se permitir, a gente está aqui para isso, para você não se permitir nesse aspecto de estar endividado, para você alcançar uma situação inicialmente de equilíbrio, equilibrar as contas, para depois você alcançar ali uma situação de poupador e colocar esse dinheiro para trabalhar para você ou automaticamente ter mais conquistas. Isso vai depender do objetivo. Então a análise vai ter um direcionamento. Inclusive você vai ter uma análise muito preciosa, que é entender o quanto que é o seu ganho por hora. Isso parece muito óbvio quando a gente fala, mas eu garanto para você que você provavelmente não sabe qual é o seu ganho por hora. Existe toda uma técnica para a gente entender isso. E não é simplesmente pegar lá o seu salário e dividir por horas que você trabalha. E nós vamos mostrar isso. E até para você fazer uma análise custo-oportunidade.
Se eu for comprar um eletrônico, né, conforme nós já mencionamos, um item que eu desejo, o quanto que eu preciso trabalhar, o quanto que isso vai custar do meu tempo. É uma análise bem interessante. E na hora que a gente fizer essa análise, eu garanto, vai ter um peso bem diferente do que o valor monetário, que a gente vai calcular essa análise em virtude do tempo. Tá? Isso para as pessoas, obviamente, trabalham CLT e a gente também pode adaptar para quem são os empreendedores. E por fim, mas talvez o mais importante, a tomada de decisão. Então, na análise, você percebendo que você não está na direção correta, você toma uma decisão, buscar um resultado para chegar naquele objetivo. Então, a decisão já é uma ação que você vai fazer. Seja, por exemplo, nessa questão da independência financeira, você aumentando a quantidade de aportes financeiros, por exemplo, né? Ou nessa questão de você conquistar, né, um bem, um eletrônico, né? Você decidindo, né, se efetivamente isso não estava no seu alvo, se faz sentido colocar. Então, a tomada de decisão seria uma ação em virtude dessa análise que foi feita, em virtude de um planejamento anterior. Então, seria aqui simplesmente um processo. A maioria das pessoas já querem tomar várias decisões e tomam de maneira consciente ou inconsciente, conforme nós já até mencionamos. Eu vou pagar essa conta agora, comprar a vista a prazo, vai ser à vista, né? Vamos tomando séries de decisões. E ao longo do mês ou no final do mês, consegue enxergar a consequência. Às vezes você fala, nossa, eu nem vi o dinheiro. Nossa, acabou o dinheiro. Sobrou essa conta. E agora o que eu faço? Nossa, eu queria fazer isso ainda, né? Fazer uma autoescola, ou trocar um equipamento, ou fazer uma academia. Não deu. Esse mês deu de novo, né? Então, ou seja, quando eu estou só no piloto automático de tomar a decisão, talvez eu até analiso, mas de uma forma talvez não interessante, conforme o nosso método nós vamos mostrar. Então, se você segue todo esse crivo aí, na hora que você vai tomar a decisão, você vai tomar uma decisão muito mais consciente, tranquila, enxergando os impactos, né, de todo o seu cenário financeiro. Isso é importante também você ter a organização, ter todas essas informações, tá? E é tudo feito por etapas, tá? Não é do dia para a noite que você já tem isso, obviamente. Então, para ilustrar, tá, isso tudo que nós comentamos, que inclusive tem no nosso material de apoio também escrito para você, muito carinho, nós temos aqui um exercício sobre esses pilares da gestão financeira, onde nós temos um estudo de caso prático, onde você vai fazer todo esse processo de organização, controle, planejamento, análise e tomada de decisão. Então você vai ver realmente esses pilares na prática. Juntamente também você vai perceber que essa pessoa, né, ela segue a maior parte de alguns mandamentos, né, daquelas regras financeiras que nós mencionamos. Nós vamos ver que algum outro item talvez essa pessoa ainda não faz e o impacto que vai ter. Tá? Já dando um pequeno ali adiantamento e pequeno spoiler sobre o que vai, né, acontecer nesse estudo de caso. Então, recomendo que você faça a pausa, né? Isso aqui a gente está finalizando a aula. Vá lá no estudo de caso, faça a leitura, faça o exercício. Nesse exercício, eu recomendo fortemente que você use arquivos, né, de planilha eletrônica, que vai te ajudar bastante. Se você optar, pode fazer manualmente, mas talvez vai demandar um pouco mais de tempo. E na próxima aula, nós vamos apresentar para você o passo a passo da resolução. Nesse passo a passo da resolução, você vai aprender uma ferramenta conhecida como fluxo de caixa na pessoa física, onde você vai ter toda a organização financeira. Você vai aprender também a controlar os seus números, a validar os seus controles das instituições financeiras. Você vai aprender a gerar um relatório financeiro para você enxergar onde você esteve, onde você está hoje, onde você quer estar, o seu planejamento financeiro. Também analisar o seu valor de hora, se vale a pena comprar à vista a prazo, que a gente tem uma situação real, tá, de um equipamento ali, se vale a pena comprar ou não. E também na questão da independência financeira, que a maioria das pessoas acabam, né, querendo ou imaginando isso. E a gente vai ver que não é muito difícil chegar nessa independência financeira. Obviamente vai depender da renda-alvo que você quer, do seu objetivo, do seu planejamento e da situação atual que você se encontra. Então espero que você faça esse exercício, coloque em prática. Espero que você também assista a próxima aula para verificar todo esse passo a passo, né, todo esse aparato de ferramentas que nós vamos apresentar, que é muito rico, vai obviamente te ajudar na sua trajetória, né, para a organização financeira. Então, até a próxima aula.